Salomão, o rei da sabedoria, paz e prosperidade Davi, estava velho, avançado em dias, e mesmo cabrindo-se com roupas, não conseguia se aquecer. Seus servos lhe trouxeram Abisag, a sunamita, jovem virgem que o servia e cuidava dele. Mas o rei não a conheceu. Enquanto Davi jazia fraco em seu leito, conspirações políticas fervilhavam no palácio. Adonias, filho de Davi com Agite, era belo e nascido logo depois de Absalão. Seu pai nunca o havia contrariado, perguntando: por que fizeste assim? Cheio de orgulho e ambição, Adonias exaltou-se dizendo: eu reinarei. Preparou carros, cavaleiros e 50 homens que corriam adiante dele. Conspirou com Joabe, comandante do exército, e com Abiatar, o sacerdote. Ofereceu sacrifícios em En-Rogel, convidando todos os seus irmãos e os homens de Judá. Mas não convidou o profeta Natã, Benaia, os valentes de Davi, nem Salomão. Natã alertou: Beit-Siba, não ouviste que Adonias reina, sem que nosso senhor Davi o saiba? Deixa-me dar-te um conselho para salvares tua vida e a de teu filho, Salomão. Vai ao rei Davi e dize-lhe: não juraste, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Batseba entrou no quarto do rei, que estava muito velho, sendo servido por Abisag. Inclinou-se e prostrou-se perante o rei. Davi perguntou: que tens? Ela respondeu: Senhor meu, tu juraste pelo Senhor teu Deus, a tua serva: Salomão, teu filho, reinará depois de mim, e se assentará no meu trono. Mas eis que Adonias reina, e tu, rei, senhor meu, não o sabes. Sacrificou bois animais cevados e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, Abiatar e Joabe, mas não convidou Salomão, teu servo. Quanto a ti, ó rei, senhor meu, os olhos de todo o Israel estão sobre ti, para que lhes declares quem se assentará no trono de meu senhor, o rei. Depois dele, enquanto ainda falava, entrou o profeta Natã, confirmando tudo. Davi, despertado da letargia, agiu imediatamente com autoridade régia. Jurou: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, assim como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, que Salomão teu filho reinaria depois de mim, e se assentaria no meu trono, em meu lugar. Assim farei hoje, ordenou a Zadok, o sacerdote, a Natã, o profeta, e a Benaia: tomai convosco os servos de vosso senhor. Fazei montar meu filho Salomão na minha própria mula, e levai-o a Giom. Ali, Zadok e Natã ungirão rei sobre Israel. Tocai a trombeta e dizei: viva o rei Salomão. Então, subireis após ele, e ele virá, assentar-se-á no meu trono, e reinará em meu lugar, porque o tenho designado para ser príncipe sobre Israel e Judá. Fizeram conforme Davi ordenara. Salomão montou na mula do rei e desceu a Giom, acompanhado de Zadok, Natã, Benaia e todos os valentes. Zadok tomou o vaso de azeite do tabernáculo e ungiu Salomão. Tocaram a trombeta, e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! Todo o povo subiu após ele, tocando flautas e alegrando-se sobremaneira, de modo que a terra se fendia com o barulho deles. Adonias e seus convidados ouviram o som quando acabavam de comer. Joabe perguntou: por que há tal alvoroço na cidade? Enquanto ainda falava, Jonatas, filho de Abiatar, chegou correndo. Adonias disse: entra, porque és homem de bem e trazes boas novas. Mas Jonatas respondeu: não, nosso senhor, o rei Davi constituiu o rei a Salomão. Enviou com ele Zadok e Nat e Benaia. Fizeram-no montar na mula do rei, o ungiram em Giom, subiram com júbilo, e a cidade está alvoroçada. Este é o alarido que ouvistes. Também Salomão se assentou no trono do reino. Os servos do rei
vieram abençoar nosso senhor, o rei Davi, dizendo: Faça teu Deus o nome de Salomão ainda mais célebre do que o teu nome, e faça o seu trono ainda maior do que o teu trono. O rei se inclinou no leito e disse: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos o vissem. Todos os convidados de Adonias, apavorados, se levantaram, e cada um se foi para seu caminho. Adonias, temendo Salomão, foi correndo, e agarucei as pontas do altar, buscando asilo. Informaram Salomão: Adonias teme o rei Salomão. Pegou nas pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje, o rei Salomão, que não matará seu servo à espada. Salomão respondeu: Se ele se houver como homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Mas, se achar nele maldade, morrerá. Mandaram buscá-lo. Adonias veio, prostrou-se perante o rei Salomão. Salomão lhe disse: Vai para tua casa. Era misericórdia condicional. Aproximaram-se os dias da morte de Davi. Ele deu instruções finais a Salomão: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Sê forte e se porte como homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, guardares os seus estatutos, mandamentos, juízos e testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, e para onde quer que fores, para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim. Se teus filhos guardarem o seu caminho, para andarem perante mim, fielmente, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Davi também instruiu Salomão sobre como lidar com certas pessoas, executar justiça sobre Joabe por assassinatos traiçoeiros, mostrar bondade aos filhos de Barzilá, e tratar Simei conforme sua sabedoria. Então Davi dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. Havia reinado 40 anos sobre Israel. Salomão assentou-se no trono de Davi, e seu reino foi firmemente estabelecido. Mas havia assuntos pendentes. Adonias pediu a Betsiba que intercedesse para que Salomão lhe desse Abisag por esposa. Era um pedido aparentemente inocente, mas politicamente explosivo. Tomar a concubina de um rei era reivindicar direito ao trono. Quando Batseba apresentou o pedido, Salomão percebeu a conspiração. Respondeu: Por que pedes Abisag para Adonias? Pede também para ele o reino. Salomão jurou pelo Senhor, e ordenou a execução de Adonias por Benaia. Abiatar, o sacerdote que apoiara Adonias, foi deposto do sacerdócio, mas poupado por ter carregado a arca diante de Davi. Joabe, ouvindo as notícias, fugiu para o tabernáculo e se agarrou às pontas do altar. Salomão ordenou sua execução ali mesmo, por todos os assassinatos que cometera. Simei recebeu ordens de permanecer em Jerusalém, sob pena de morte, se a deixasse. 3 anos depois, violou a ordem, e Salomão o executou. Assim, foi confirmado o reino nas mãos de Salomão. Salomão fez aliança com Faraó, rei do Egito, casando-se com sua filha. União política que trouxe estabilidade regional. Mas o momento definitivo do reinado de Salomão veio em Gibeon, onde o Senhor lhe apareceu em sonho durante a noite. Deus disse: Pede o que queres que eu te dê. Era uma oferta extraordinária, carta branca do Criador do Universo. Salomão respondeu com humildade notável: Tu fizeste grande benevolência a teu servo Davi, porque andou contigo em verdade, justiça e retidão de coração. Guardaste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi. Porém sou ainda jovem, e não sei como sair, nem como entrar. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que não se pode contar, nem numerar pela multidão. Dá, pois, a teu servo coração compreensivo, para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Aquela oração agradou ao Senhor. Deus respondeu: Visto que pediste isso, e não pediste longevidade,
nem riquezas, nem a morte de teus inimigos. Mas pediste entendimento para discernir o que é justo. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também te dou o que não pediste, riquezas e glória, de modo que não haverá ninguém como tu entre os reis, por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e mandamentos, como andou Davi, prolongarei os teus dias. Salomão acordou e percebeu que fora um sonho divino. Voltou a Jerusalém. Apresentou-se perante a Arca da Aliança. Ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas, e deu um banquete a todos os seus servos. A sabedoria de Salomão logo foi testada publicamente. 2 prostitutas vieram ao rei com uma disputa. Ambas haviam dado à luz com 3 dias de diferença. Uma delas alegou que a outra havia deitado sobre seu bebê durante a noite, sufocando-o, e depois trocara o bebê morto pelo vivo. Ambas reivindicavam o bebê vivo. Não havia testemunhas. Salomão ouviu ambas e disse: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada. Então ordenou: Dividi ao meio a criança viva, e dai metade a uma e metade a outra. A verdadeira mãe, cujas entranhas se comoveram, gritou: Senhor meu, dai-lhe a criança viva, e não a mateis. Mas a outra disse: Nem tua, nem minha seja. Divida-se. Salomão imediatamente discerniu a verdade. Dai a primeira criança viva, e não a mateis. Esta é a mãe. Todo Israel ouviu o julgamento, e temeu o rei, porque viram que havia nele sabedoria de Deus para fazer justiça. O reino prosperou sob Salomão como nunca antes. Judá e Israel eram numerosos como a areia que está junto ao mar. Comiam, bebiam e se alegravam. Israel tinha paz de todos os lados. Cada um habitava debaixo de sua videira e debaixo de sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. A sabedoria de Salomão sobrepujava a de todos os sábios do Oriente e do Egito. Era mais sábio que qualquer homem. Compôs 3.000 provérbios, e seus cânticos foram 1.005. Discorreu sobre as plantas, animais, aves, répteis e peixes. De todos os povos vinham para ouvir a sabedoria de Salomão, enviados por todos os reis da terra que dela tinham ouvido falar. Era a idade de ouro de Israel: paz, prosperidade, sabedoria e glória. O filho de Davi havia se tornado o rei mais sábio que o mundo já conhecera. Amanhã teremos mais um vídeo aqui. Inscreva-se para ser avisado e deixe uma curtida. Envie para ajudar o canal a continuar o trabalho.